Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. E a série escolhida é A Maldição da Mansão Bly, uma série de drama, horror e mistério. Ela estreou recentemente na Netflix. Tem em torno de 9 episódios, mais ou menos 1 hora e pouco cada um. E a nota no IMDb dela é bem alta, tá? Tem 7,8 de 10. Mas como eu já disse 500 mil vezes aqui no início das minhas análises, a minha nota não reflete com a do IMDb. É muito raro a minha nota ser compatível. E outra coisa importante, como é a segunda temporada e são os mesmos atores que estão seguindo a lógica de American Horror Story, então eu não vou falar do elenco, tá pessoal? Então vamos lá, vamos contar aqui como é a história. Mas antes de começar a análise, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá falar dessa. Começa assim, pessoal. Uma menina chamada Dani, em torno de 20 e poucos anos. Ela é atormentada por umas visões de um cara com óculos estilo Harry Potter. E aí a gente não entende, ela aceita um trabalho de cuidadora de crianças numa mansão chamada Bly. Por isso que chama essa Maldição na Mansão Bly, que é referente à cidade, que fica na Inglaterra. E aí dessas crianças, que é a da Flora e o Miles, contratam ela. E lá tem a governanta, que é a Hannah. Tem a Jamie, que é a jardineira, que é uma das personagens mais importantes e ninguém dava nada. E também tem o Owen, que é o cozinheiro. A Dani vai conhecendo os meninos. A Flora tem mania de ficar brincando com uns bonecos que diz para frente que é uns talismã para proteger a casa. E de início ela vai vendo algumas coisas que ela acha que não é possível. Por exemplo, a antiga governanta, antes dela, que era a Rebecca, ela se suicidou no lago, mas não se sabe. E uma outra coisa muito interessante nessa casa é que tem uma área que ela é isolada, onde as pessoas não podem entrar. Por quê? Porque mais para frente eu vou revelar. E aí o que vai acontecendo? A gente vai vendo eles conhecendo a família. O Owen parece que gosta da Hannah, a Hannah gosta do Owen. A Jamie é muito focada nela, ela é desbocada. E a Dani é muito certinha, né? Ela vai tentando paparicar os moleques da forma que ela quer. Só que o Miles tem alguns problemas. Ele foi expulso do internato e ele parece que ele é meio bipolar. Onde que isso, na minha opinião, foi uma das coisas mais fáceis de sacar na série. Por quê? Porque lá pelo entorno do episódio 3, se eu não me engano, conta a história do Peter, que era tipo o braço direito do Henry, que é o tio deles, conhecendo a tal da Rebecca, tendo um caso com ela, e ele é morto por uma mulher que aparecia no caminho sempre à noite, que a gente descobre que ela sai do lago, ela anda pela casa, e quem tiver pela frente ela mata. Tanto que o Peter foi morto assim. Na verdade, ele tentou roubar 2 vezes um colar lá, que era de 400 anos, porque os pais da Flora e do Milo morreram num acidente de avião alguns anos atrás. E aí, esse Peter aí, ele quis roubar esse colar e ele acabou passando no meio do caminho dela. Só que assim, as pessoas que são mortas nessa casa continuam nela. Por quê? Eu vou explicar mais pra frente. Outra coisa muito óbvia, pessoal, era que a Hannah estava morta faz muito tempo. Por quê? Ela não tomava algo, ela não comia, ela não mexia na comida e ela tinha problemas de memória. Ela tinha tipo umas amnésias. O que resultava no quê, pessoal? Você vai perdendo a memória do que você é e vai se tornando uma pessoa sem rosto. E aí a gente vai ser teletransportado mais para frente para o século 17, mas a história se passa em 87, então 1987. Esqueci de falar isso que é importante. E é contada a história por uma senhora num casamento. E aí o que acontece, pessoal? A gente vê que o Peter, depois que morreu, ele fez de tudo para possuir o Miles, que era uma coisa que eu falei que era óbvia. Ele dominou o corpo da Becca, jogou ela no lago, ela não sabia nadar, ela morreu afogada e ela ficou na casa também. Só que o problema não tem só ela e o Peter, tem um monte de pessoas. E aí a gente vai percebendo que o Miles, quando o Peter possuiu o Miles, ele jogou a Hannah num poço e empurrou ela lá que ela morreu. Tanto que ela tem umas visões que ela vê as coisas rachadas. Ou seja, é a última lembrança dela quando ela caiu, quebrou o pescoço e morreu lá. O Owen, na verdade, ele ficava nessa casa para ele cuidar da mãe dele que tinha demência e morava próximo. Então esse era o objetivo dele.
E aí uma outra coisa interessante que eu preciso falar, que quem liga toda hora tava na cara que era o tio para saber se eles estão vivos ou não. Só que a gente descobre que o tio deles também não é tão bonzinho quanto eu imaginava. Ele é irmão do Dominique. E o Dominique, como viajava muito, adivinha o que aconteceu, pessoal? Sim, o tiozinho querido pegou a mãe da Flora e do Miles. Na verdade, a Flora é a filha dele, onde que o Dominique, depois de muitos anos, descobre. E eles morreram num acidente estranho na Índia. Mas eu acho, na realidade, da forma que o Henry ficou atormentado, deve ter sido algum suicídio. Ele ter matado ela, o Dominique, e se suicidado, pessoal. É o que eu acredito, tá? A Hannah tinha uma mania de sempre acender uma vela, que isso foi ensinado pela Charlotte. Só que as pessoas que morrem lá demoram para se situar que elas morreram, entendeu, pessoal? E aí, como que o Peter tem ideia do quê? Ele tem ideia de possuir o Miles definitivamente e a Rebecca possuir a Flora definitivamente. Ou seja, se eles fizerem isso, eles podem proteger as crianças. Mas na realidade eles estavam errados, porque a Becca traiu o Peter, a Flora salva a Dani, que ela estava amordaçada, ela vai correndo junto com a Flora e manda ela correr, só que ela se esqueceu de uma coisa importante. O que acontece à noite? A mulher que passa pega todo mundo pelo caminho e ela agarra ela pelo pescoço. E aí a gente é transportado no episódio 8 do século 17, onde que é muito importante contar a história da Viola e a Perdita. Por quê, pessoal? Porque, na realidade, a mulher que fica carregando as pessoas com a mão é a Viola. Só que assim, pessoal, a Perdita gostava do Arthur, que era o provável futuro marido dela, já que elas tinham muita grana e herdaram a mansão e um monte de coisa. Só que a Viola estava com uma doença e ela ficou 6 anos sobrevivendo a essa doença para ver a filha dela com o Arthur, que é Isabel, onde que ela tinha um baú que ela deixou os pertences delas mais valiosos, uns tecidos, que ia passar para ela. Só que aí a Viola não morria e a Perdita decide fazer o quê? Enforcar ela, pessoal. Ela sufoca ela morre, enterra ela naquela igreja onde a Hannah acendia a vela. E aí, o que a gente vê? A gente vê a família indo para ruína, porque é muito caro manter uma mansão daquela. Os negócios iam ruim. E ela fala que ela quer os vestidos da irmã para vender a Perdita, porque ela casou com o Arthur. Só que o Arthur fala que não. E aí ele pega um envelope e coloca as 3 chaves que são necessárias para abrir o baú e deixa dentro uma escrivaninha dele. E a Perdita acha, decide abrir o baú e ela se ferra. Por quê, pessoal? Dentro da maldade e o ódio, Viola foi consumida pelo ódio e pela raiva. E ela era muito apegada àqueles tecidos, pessoal. Então o que aconteceu? Ela ficou ali dentro daquele lugar. Ela morreu e foi enterrada em outro lugar, mas ela ficou presa dentro daquele lugar. E quando que ela viu que era a Perdita e não a filha dela que abriu, ela decide fazer o quê? Matá-la. Depois que ela mata, eles pegam um baú, o Arthur e a Isabel, e jogam no lago. Por isso que fica essa maldição de várias gerações, onde ficou criada essa história da Viola ser consumida pelo ódio, e ela foi perdendo o rosto com o passar dos anos, porque ela vai esquecendo as memórias. E aí ela matou o médico da praga, todo mundo que passava no caminho dela, matou um padre que foi tentar fazer exorcismo, matou um menininho sem rosto que estava na cama. E aí a gente volta para a situação atual, onde a Dani está sendo carregada pelo pescoço, ninguém consegue fazer ela soltar, e a Flora tem ideia do que, pessoal? Ela tem ideia de ficar na cama e se sacrificar para salvar. Só que o Wayne consegue parar de ser um verdadeiro bundão e vai atrás dos sobrinhos para protegê-los. Só que quando ele chega lá, a Flora está no colo, ele sabe que é a filha dele, ele tenta proteger. E aí ele não consegue, né? Principalmente uma outra coisa importante que eu tenho que falar, a réplica da casa Mansão Bly que a Flora mexe foi dada pelo tio Henry. E aí foi tipo porque era uma réplica perfeita, tudo que fazia na casa mostrava para a Flora, por isso que ela tinha aquela mania. Voltando de novo, que eu tinha esquecido de contar isso que é importante demais. A Flora está sendo levada para o lago. O Henry está no meio do caminho, é enforcado quase morto. O Owen aparece e salva ele. Enquanto isso, a Dani, uma verdadeira fracota. Porque assim, pessoal, o carinha do óculos que ela via no reflexo, na verdade, ele foi morto por culpa dela. Porque ele sempre foi um amigo de infância, ela ia casar com ele. E um dia antes do casamento, ela decide dar um pé na bunda dele. E aí, o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu foi que ele saiu do carro revoltado, veio um veículo, bateu e o matou. Que é uma das cenas mais forçadas, porque ele sai voando
E o óculos não trinca, né? Tanto que o óculos estava dentro da maleta, depois ela joga ele na fogueira e ela começa a ter um caso com a Jamie, que é a jardineira. Que na realidade é ela que está contando toda essa história. E a Dani decide se sacrificar. Ela recita um negócio lá que você precisa para fazer que as pessoas fantasmas entrem. É alguma eu, você, somos nós. E aí a Viola entra dentro da Dani. A Dani salva a família, a maldição acaba. Ela começa a morar com a Jamie, começa a ter um relacionamento longo. E aí quando que elas vão se casar, ela começa a ser atormentada pela visão da Viola. E aí acontece uma outra coisa importante. Todas as pessoas que sofreram todas as coisas na mansão Bly, o Owen, a Jamie, o Henry, a Flora e o Miles vão se esquecendo com o passar dos anos sobre essa maldição. Onde na verdade a história não era uma história sobre fantasmas, sim sobre uma história de amor. Por quê? A Dani, quando começa a ser atormentada e tem medo do que a Viola a domine e enforque a Jamie, o que ela faz? Ela foge e se sacrifica lá no lago. E aí quem está contando a história, na verdade, é a Jamie, no casamento da Flora. E aí mostra o que eles eram antes, em 87, e o que eles são depois, em 2020, e a gente vê que eles foram esquecendo com o passar dos anos da história. E na parte final, o que ela fazia? Ela deixou uma fresta da porta aberta, fica sentada esperando uma poltrona da Dani vir. Eu não sei dizer se ela vem matá-la ou se ela vem confortá-la, porque ela aparece no final com a mão no ombro e acaba dessa forma. Então vamos lá para o que eu gostei e o que eu não gostei da série. A história até o quinto episódio é muito fraca. Até o quinto episódio demora a história para te conquistar, para ser interessante. Onde vi muita gente reclamando, até no IMDb, em outras análises, que deviam ter encurtado desses 4 episódios em 1 ou 2 no máximo, entendeu? Era muito desnecessária várias coisas. O que deixa a série desinteressante, né? Outra coisa, ser vendida como uma série de terror e não ser, pra mim não colou, pessoal. Eu acho que devia ter sido assustador assim. Só tem um scary jump que assusta, onde a Viola enforca a irmã dela pelo vestido. Fora outras cenas assim que não vale nem a pena citar. Outra coisa importante, além do desenvolvimento ser lento, tem um monte de furo. A gente não sabe o que aconteceu com os pais da Flora e do Miles. A gente não sabe o que aconteceu com o marido da Hannah, se ele traiu ela, se ele fugiu, se ele morreu, a gente não sabe. Fora outras coisas que não contou direito, né? Eu acredito seriamente que a série deixou a desejar. Uma coisa que eu gostei, algumas cenas assim, mas só se torna interessante mesmo a partir do quinto episódio. Mas assim, pessoal, outra coisa que muita gente estava reclamando, aquela parte da Viola contando que ela acordava, ela andava e ela dormia. Pessoal, é muito chato aquilo, desnecessário por completo. Ela acordava, ela andava, ela dormia. É muito chato, repete aquilo umas 15 vezes. E outra coisa, a parte que a Hannah tá falando com o Owen, ele tá falando sobre a vida dele, também é outra parte muito chata e repetitiva. A gente percebe que tá tendo problemas com a memória devido a ela ter morrido. É muito fácil descobrir que ela morreu, é muito previsível várias coisas nessa série. Então, devido a esses motivos que eu citei agora, a nota que eu dou pra série é 6. Ela passou um pouquinho com louvor, pouquinho pelo final, que a gente não sabe se a Jamie foi morta pela Dani, possuída pela Viola. Então, devido a esses motivos, eu dou nota 6. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes aí. Muito obrigado e até a próxima.